Boa noite a todos vocês por estarem aqui comigo, né, no sábado à noite, mas quero agradecer a presença de vocês. E esse tema que hoje eu irei conversar um pouquinho com vocês é um tema bem polêmico, né, a questão da gramática. Será que nós realmente devemos estudar ou não estudar? Eis a questão. O que é que vocês acham? Se vocês acham que a gramática na língua inglesa é importante, coloquem aí sim. Se vocês acham que não é tão importante, coloquem não. Deixe-me ver aqui a opinião de vocês em relação ao assunto. Vamos ver aqui. Não fiquem tímidos, podem comentar. Viu? O que é que vocês acham em relação a dar ênfase na gramática? Será que a gente realmente precisa enfatizar muito, né, a gramática? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre o que eu acho em relação ao que eu tenho percorrido nessa caminhada de estudo da língua inglesa, né? Porque além de ser professora, eu me considero uma eterna estudante de inglês, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou apaixonada pelo idioma. E nós que somos professores, nós nunca paramos de estudar, sempre temos algo a aprender, né? Eu sou fã da formação continuada, certo? Então, assim, em relação à gramática da língua inglesa, é importante nós termos em mente o seguinte: qual é o seu objetivo ao estudar inglês, ao aprender inglês? Será que o seu objetivo está mais focado para a leitura e escrita? Ou será que o seu foco maior é a conversação? A parte de falar, de ouvir, né, de ser compreendido. Então, se o seu foco maior realmente for a escrita e a leitura, de fato, realmente você vai ter que se preocupar mais, dar mais ênfase e foco na gramática. Visto que a gente sabe que a escrita, né, tanto a escrita quanto a leitura, exige uma linguagem formal, de acordo com a gramática, com as regras gramaticais. No entanto, se o teu foco é conversação, é realmente ser compreendido, falar, então você vai focar menos, de fato. No entanto, em ambas as situações, a gramática ela é importante sim. A diferença vai ser a quantidade de ênfase e atenção que você vai dar, né? Então, geralmente algumas pessoas me procuram para estudar inglês, elas sempre mencionam: ah, mas o meu objetivo é só conversação. Eu quero só conversar. Tá, você quer só conversar, você quer falar inglês, mas para você falar inglês, você precisa compreender a estrutura do idioma. Você precisa compreender os tempos verbais, você precisa saber como que você vai fazer uma frase no passado, no presente, no futuro, para que a pessoa que está conversando contigo possa te entender. Tá certo? Não sei se faz muito sentido para vocês, mas esse é o ponto. Porque se eu digo I eat bread, eu olho para uma pessoa e falo I eat bread, eu como pão. A pessoa que está me ouvindo vai entender que é algo que eu faço diariamente, que eu gosto, é uma verdade sobre mim. I eat bread. Mas se eu quero falar para a pessoa que eu já comi, então vai haver aí um erro, uma falha de comunicação, né? Em vez de falar I eat bread, eu deveria ter dito I ate bread. Então, a gramática ela vai entrar aí como algo, como um fator importante. Então, por mais que o teu foco seja a conversação, né? A gente sabe que a comunicação é o ponto principal. É ser compreendido e compreender as pessoas.
Mas mesmo que o teu foco não seja leitura e escrita, seja apenas conversar, você precisa entender as estruturas básicas do idioma para que você possa fazer frases, para que você possa realmente ter uma comunicação efetiva. Claro que você não vai deixar de se comunicar porque não sabe 100% da gramática, né? Na verdade, a gente não deve deixar de falar, de praticar por hipótese alguma. Ah, mas a minha pronúncia não é perfeita, eu não tenho tanto vocabulário, eu não domino a gramática 100%. Beleza. Ninguém sabe de tudo, verdade? Mas você precisa continuar praticando. Você precisa continuar falando, realmente metendo as caras, não importa se vai falar errado, se vai pronunciar algo errado. Você precisa falar. A prática vai te levar a uma perfeição, entre aspas, né? A ter mais confiança, a ter um inglês mais limpo, mais... eu vou usar a palavra perfeito mesmo, tá certo? Então tem que praticar. O segredo é a prática, que foi algo que até eu conversei com o professor Demócrates na última live, tá certo? Então, voltando para a gramática, em relação ao teu objetivo, independente de qual seja, você precisa sim ter conhecimento da gramática, ok? Se você realmente quer ler mais, escrever mais, você precisa dar uma ênfase, um foco maior. Mas se você quer só falar, você vai dar ênfase um pouco menos, mas mesmo assim é importante, né, você ter conhecer no mínimo básico da língua para poder se comunicar efetivamente. Né? Boa noite a quem está entrando agora. A Edila, a Ângela, Leandro, boa noite. Obrigada por estarem aqui, tá certo? Algumas pessoas já entraram, já saíram, é assim mesmo. Né? A live vai ficar gravada aqui no meu, vai ficar aqui no meu perfil do Instagram, tá certo? Vou colocar também no canal do YouTube, para as pessoas que não viram o início da live poder, né, ter essa oportunidade de assistir e ver o conteúdo na íntegra. Tá certo? Então, assim, infelizmente, a gente sabe que o ensino de inglês no Brasil, principalmente nas escolas públicas, não é aquele ideal, né? Às vezes a pessoa passa um tempão estudando inglês na escola e quando termina os estudos, né, termina o ensino médio, ela não consegue, né, dominar o idioma. É muito comum, às vezes, as pessoas me dizerem assim: Mara, eu não gosto de inglês, eu não vou aprender, eu não aprendo, nunca aprendi. Eu nunca aprendi nem o verbo to be. Geralmente, o coitado do verbo to be leva a culpa, o bichinho. Né? As pessoas fazem dele um monstro. E o verbo to be, gente, é muito simples. Né? Se vocês desejarem, eu posso depois fazer uma live explicando mais sobre o verbo to be para vocês perceberem que ele é super fácil. E o verbo to be, ele geralmente, ou quase sempre, ou sempre, tá certo? Obrigada, Marilene. Obrigada pelo comentário. I miss you. Saudades. Tá certo? E o verbo to be, gente, ele é sempre, ou quase sempre, realmente estudado, né? No início do curso de inglês. Por quê? Porque com este verbo a gente consegue fazer várias frases, várias sentenças sobre nós mesmos, sobre pessoas que conhecemos, fornecemos informações sobre idade, nacionalidade, qual a profissão, enfim. Então o verbo to be, ele é um verbo super importante porque com ele nós conseguimos nos comunicar, né, de um jeito básico, mas a gente consegue fornecer várias informações. Para quem não sabe, o verbo to be significa ser ou estar. Eu vou adiantar esta informação para vocês, mas quem quiser saber mais sobre o verbo to be,
eu tenho 2 vídeos no YouTube falando sobre ele, tanto no presente quanto no passado, certo? Então, vocês podem dar uma olhadinha lá no meu canal, o link tá na bio do meu perfil aqui no Instagram. O nome é Speak English with Mara Bandeira. Vocês clicando aqui no link do Instagram, vocês vão ter acesso ao meu canal e lá vocês vão encontrar 2 vídeos falando sobre o verbo to be. E vocês vão ver que ele é super simples. Não tem nada de complicado, ok? A Marilene aqui colocando os comentários super bacana. Obrigada, Marilene. E vamos fazer o curso, né, Marilene? Estudar, né? O inglês realmente, gente, ele abre portas para você, independente da sua profissão, independente do que você faz. Mas o inglês não é só para você dar aula. O inglês é para você poder se comunicar, para você ter mais chance no mercado de trabalho. Ele te dá também uma satisfação pessoal, né? Infelizmente, no nosso país, nós não temos aquele hábito, né, de falar muitos idiomas. E muitas vezes, quando a pessoa vê, sabe que você fala inglês, às vezes ficam até admiradas. Ah, mas você fala inglês? Como se fosse uma coisa assim, bem estranha, bem diferente, né? Mas qualquer pessoa é capaz, basta realmente querer, primeiro ponto, querer, se dedicar, correr atrás, ó, que dá super certo. Ok? Obrigada, Mari. Então, gente, pra resumir aqui, just to sum up everything, né? Só pra resumir tudo. Esse tema que eu trouxe para esta live é realmente um tema bem polêmico, porque tem professores, existem autores que super concordam com a gramática, que a pessoa precisa estudar, já tem outros que abominam, não precisa de forma alguma, mas pela minha experiência como professora, tanto professora bilíngue, né, de crianças que trabalha através da imersão, porque eu ensino crianças, né, já trabalhei com crianças de 1 ano e meio, 2 anos, e realmente eles aprendem o inglês pela imersão. Como assim, Mara? Eles são expostos ao ambiente onde tudo é falado em inglês. Então, eles aprendem ouvindo, para depois falar, para depois ler e escrever. Aprendem o inglês naturalmente, assim como aprenderam o português, certo? Esta é a imersão, é como a criança aprende o inglês através da imersão naturalmente. Mesmo a criança que aprende o inglês dessa forma, eu tenho percebido que crianças maiores, quando elas estão em séries maiores, mesmo assim a gente precisa abordar pontos gramaticais específicos para lapidar a fala destas crianças, né? Assim como acontece no português. A gente aprendeu o português naturalmente, não foi baseado em regras gramaticais, foi realmente ouvindo para depois falar, mas com o passar do tempo, à medida que fomos crescendo, a gente precisou da gramática até para lapidar mesmo a nossa fala, para poder falarmos de forma mais compreensível. A mesma coisa acontece com o inglês. A gramática é necessária, tá? Como eu falei, o que vai diferenciar em relação a ela ser mais ou menos importante vai ser o teu objetivo. Se você quer ler e escrever, vai ter que focar mais. Se você quer só falar, aí você vai dar menos ênfase, mas mesmo assim você precisa dominar, compreender, né, o básico para você ter uma fala compreensível. Got it? Eu vou dar só aqui, deixa eu ver, alguns exemplos. Tá? Se eu digo assim, I study Spanish, eu estudo espanhol. Eu tô falando no presente, que eu estudo. Mas se eu falar I studied Spanish, eu precisei modificar o verbo para poder fazer o passado. Então, se eu não fizer esta alteração no verbo, então pode haver uma misunderstanding, uma incompreensão.
Tá certo? As pessoas podem não me compreender se eu tô falando do passado, do presente. Se eu falo I have been studying Spanish for a long time, eu tô dizendo que eu comecei a estudar espanhol lá no tempo específico do passado, que eu não mencionei e que eu continuo estudando, né? E se eu falar I'm gonna study Spanish, eu estou falando que eu vou estudar. Então percebam a importância de você compreender os tempos, né, básicos, né, do inglês, da gramática, para você poder se comunicar, ok? Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos, né? Algumas pessoas entraram, saíram, mas como eu falei, a live vai ficar gravada para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. E para a gente concluir aqui, eu queria só falar sobre a questão de como abordar a gramática, tá certo? Porque, como eu vinha mencionando, como eu sou professora de crianças, trabalho com a questão da imersão, também dou aulas de inglês para adultos, né, para pessoas que nunca tiveram aquele contato mais profundo com a língua. Então, eu acabo que eu consigo ver a diferença. Em ambas as situações, é importante, sim, a gente abordar aspectos da gramática. Ela é importante. O ponto aqui, o que vai fazer toda a diferença é como vai ser essa abordagem, né? A gramática, ela precisa ser abordada de uma forma contextualizada, de uma forma que faça sentido para o aluno. Acredito que muitas pessoas não aprenderam o verbo to be ou passaram a ter aversão a este verbo, coitado, bichinho. Por conta disso, muitas vezes as regras são só apresentadas de uma forma assim bem superficial, mas beleza, como é que eu vou usar isso no meu dia a dia? Né? Porque, como é que eu vou usar este verbo, essa estrutura, numa conversa, num diálogo, num contexto da vida real? Então, o ponto é esse. Não é que a gramática não deva ser abordada. Ela deve ser, sim, mas a forma como essa abordagem é feita é que vai fazer a diferença. Oi, Ednardo. Obrigada, Ednardo. Segunda a gente se vê, viu? Segunda estarei de volta. Então, essa abordagem, ela vai fazer toda a diferença. Então, fazer essa abordagem para que o aluno entenda como vai usar aquilo, com certeza, ele vai entender de forma mais clara, vai ser um conhecimento mais significativo. Então, é essa a dica que eu deixo aqui, né, para quem está estudando inglês, para os professores, né, para quem é professor, não só de inglês, mas de qualquer área, né, tudo aquilo que a gente aborda com os nossos alunos precisa ter relevância. Eles precisam entender o porquê que eles estão aprendendo aquilo. Porque se estão vendo por ver, tá, mas eu vou fazer o que com isso na minha vida? Então, é importante o aluno ter esta compreensão. E se a gente transferir isso para a gramática, né, vamos estudar aqui os verbos no passado. Vamos contextualizar isso, trazer diálogos, conversas, né, para que os alunos possam praticar e realmente aprender aquilo ali colocando a mão na massa. Beleza? Gente, foi uma grande... Ô, Marilene. Obrigada, Marilene. Marilene, saudades, viu? Eu sei que eu estou lhe devendo uma praia. Qualquer dia a gente se encontra aí para conversarmos. Gente, eu queria agradecer a todos pela participação, viu? Foi maravilhoso conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, que é bem polêmico, mas eu falei aqui com base não só naquilo que eu pesquiso, mas com base também na minha vivência como aluna e professora, tá? Não sei se todos concordam, geralmente tem uma pessoa ou outra que discorda, e isso é super normal. Às vezes o que funciona pra mim não funciona pra você, né? Mas eu trouxe aqui o que realmente eu vivenciei durante toda esta caminhada de aprendizagem
né, da língua inglesa, de ensino, e deixo essas dicas aí. Espero que possa ajudá-los de certa forma. Obrigada, Wagner. Gente, boa noite, até a próxima. Fiquem de olho, viu, no meu perfil, porque em breve teremos mais lives com novos temas bem bacanas, falando de pronúncia, falando de ensino bilíngue. Se vocês também tiverem sugestões para dar sobre assuntos que vocês queiram que eu traga aqui, eu vou depois abrir uma caixinha para vocês colocarem sugestões lá nos meus stories. Ok? Thank you. So, see you next time, everyone. Good night. Take care.